Eu sou a Leca Rocha, atriz, e interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Gina, idade, 40 anos, professora. Eu era moderadora de um grupo árabe no Facebook. E por ter um grupo árabe no Facebook, é óbvio que eu tinha muitos amigos árabes online. Eles me mandavam mensagem, né? Sempre. Então era bom dia, boa tarde, boa noite. Aquelas fotinhos de flores. Algumas palavras que eu fui aprendendo em árabe também. Eu era divorciada. Já tinha filhos grandes, cada um estava em um lugar diferente do mundo. E eu ocupava o meu tempo fazendo tudo aquilo que eu queria. Era pintura, assistir novela, aprender árabe, eu já sabia inglês. Meu grupo era sobre pessoas que amavam a cultura árabe. E eu sei de história de muitos que se apaixonaram lá dentro, casaram, não sei se viveram felizes. Eu já tava com 40 anos, então na minha cabeça essa coisa de amor já tinha sido perdida um pouco, porque todos que eu tentei não deram certo. Quando ia rolar a aproximação mesmo, até de morar junto, dava ruim. O único que deu certo durou um mês, nem isso. E eu me separei, cuidei depois dos meus filhos por mim. Eu tinha os meus árabes preferidos, o que eu destacava lá para conversar, que eram os que pelo menos me ensinavam algumas coisinhas em árabes. Entre eles tinha o Salam, que era uma paixão incondicional. Eu não acreditava no amor, mas à distância eu tirava uns pedacinhos assim. O que eu podia aproveitar desse meu vazio, que nunca tinha sido preenchido durante toda a minha vida, eu aproveitava com o Salam. E eu tô falando da parte quente, não tô falando da parte só de I love you, não. Então, quem vier aí me chamar de velha tarada, que não sei o quê. Olha, eu sou ser humano igual qualquer um, entendeu? Eu que pago as minhas contas. Então, quando eu tinha vontade de fazer um vapo com ele, era um vapo com ele. Olaine. Mas vai cuidar dos seus netos. Mas a senhora tem que ter respeito. Me poupe, cuide da vida de vocês. Salam foi respeitador mesmo assim, porque Salam não me mostrou o salame de primeira, não. A gente só conversava, como eu sabia inglês e ele também, a gente só conversava por áudio ou escrevia, sem se ver no vídeo. E ali já tinha barbaridades que me satisfaziam durante uma noitinha vazia, na madrugada. Um mês nessa coisa eu cansei, porque para mim tava muito frio, né? Um mês eu tinha que imaginar tudo na minha cabeça. Eu tinha que ler ou escutar inglês, traduzir, imaginar na minha cabeça para sentir alguma coisa. Pedi pro Salam colocar logo o salame na mesa, porque não tava funcionando assim de uma forma muito prática. Ele ficou enrolando com umas desculpas. Aliás, gente, Salam era do Brasil, da mesma região que eu. Era não, estava, né? Tinha chegado recentemente da Síria. Ou seja, até se encontrar ao vivo a gente podia, mas eu sabia que ele não ia querer uma velhota, que ele ia ter vergonha. Para mim, só no vídeo já ia satisfazer. Ele me chamava de Brazilian Muslim, mas gente, eu nunca tinha estudado nada do Islã, isso aí era da cabeça dele. Eu acho que era fantasia, sabe? Já tinha falado de tudo que sentia pelo salame comigo no áudio, e ficava nessa enrolação de ser todo criterioso e sério para uma tal chamada de vídeo. Tudo bem, a gente marcou. E aí eu fiquei tão animada que ele marcou uma data com hora, tudo. Parecia aquelas reunião do Google, né, do Zoom. Reunião do Zoom. Eu falei, bom, vou fazer uma surpresa, já que ele me chama de Brasília Muslim. Vou comprar uns lenços, me arrumar toda, parecia assim só com os olhos. Juro pra vocês, foi uma vergonha fazer isso, porque assim, eu não sabia usar. Então, eu fui colocar, eu não sabia. Aí, as primeiras vezes, tava testando, tá? Não era na chamada de vídeo com ele, tava testando para ir pra chamada de vídeo. Parecia aqueles, sabe aqueles presidiários que amarra a camisa
a camiseta na cabeça, na cara, pra ninguém ver, fica só o zóio. Tava parecendo isso. Mas aí eu fui buscar uns tutoriais pra fazer, e aí eu não gostei de ficar só o olho, cortei pra aparecer a boca também. Importante dizer que mesmo só com os áudios, eu mandava o Pix da marmita do salão. Aí vocês vão falar, ai, que vergonha, pagando pra se sentir feliz, que não sei o quê. Olha, gente, se eu fosse me sentir assim, né, satisfeita como eu me sentia com o salão, contratando um profissional do amor, eu ia pagar muito mais do que o valor de uma marmita. Então, por favor, não venham me julgar. Ele só falava poucas palavras em inglês, né? Não era aquela coisa também perfeita. Então, às vezes era metade português, metade inglês, estava me preparando para a live, queria dar uma subida, né, na comissão de frente. Coloquei, é lib, né, aquele negócio que você taca embaixo assim para subir. Arrumei tudo, me enfiei de lenço e eu nunca fui tão elogiada numa chamada de vídeo como o Salam fez comigo. Importante falar que eu avisei minhas amigas que eu ia fazer isso. Mandei foto antes, eu com os panos, acendi umas velas assim atrás, para ficar um clima. Coloquei uma música árabe, mandei foto e vídeo para minhas amigas. Elas falaram que eu tava parecendo mais um peru de magia. Mas eu fui mesmo assim, porque eu sou cara de pau, faço aquilo que eu quero, quem quer, queira ou não. Salam amou, tá? As meninas estavam falando que eu tava parecendo um negócio de encruzilhada. Não, não, ele amou. Ele falava assim, meu amor, I love my flower. E eu chamava ele de salame. Ele ainda não sabia o significado de salame. Depois que soube, começou a brigar, não deixou mais. Nessa chamada, eu fiz a surpresa uma vez, né? De tchan, toda cheia de lenço. A gente começou a falar. Eu abri tudo, mostrei tudo, extravaguei, fazia mesmo tudo que eu queria no vídeo. Óbvio que antes eu abaixei a câmera para não pegar o rosto. Quando pegava o rosto, não dava nem para ver o olho, que eu tampava tudo. Um rapaz muito bonito, apresentável da Síria, me adicionou no Facebook, começou a falar comigo. Omar, idade, 30 anos, motorista. E Salam veio me dar uma bronca, porque eu nem sabia que esse cara era amigo do Salam. Ele começou a falar que eu tinha que bloquear o cara, que eu não podia conversar, porque eu era mulher dele. Eu falei, oxe, mas não tô entendendo. A gente mora na mesma região, você nunca quis marcar nada ao vivo. E como que assim eu sou sua mulher, nunca me pediu em casamento, nunca quis nada. E quer discutir com quem que eu vou conversar ou não vou conversar. Não porque esse é conhecido, porque não dá, porque é uma pessoa ruim. Começou a descascar o abacaxi do cara. Falei, não vou bloquear ninguém. Comecei a conversar com o cara sobre isso. E ele pediu para eu tomar cuidado com o Salam. Eu não bloqueei nenhum dos dois, o Salam começou a parar de colocar o salame na mesa no vídeo, parou de fazer vídeo, ficou brigando com o amigo dele e o amigo dele me mandava print dele brigando e vice-versa. Falei, gente, eu nunca tinha sido tão disputada na minha vida. Foi um momento muito importante pra mim. Dois homens brigando desse jeito, por causa de uma senhora. E eu não entendia como os dois estavam brigando comigo sem que nenhum dos dois tivesse me visto. O Salam pelo menos ganhava o dinheiro da marmita. Mas e o outro? Omar, amigo de Salam, começou a me falar que eu tinha que acordar sobre o que estava acontecendo, porque um homem sério que seguia as regras do Islã não iria fazer o que Salam estava fazendo comigo. Que ele sabia que o Salam já tinha aprontado coisa lá na Síria, tinha sido expulso da família, tinha feito coisas que teve que deixar o país, que ele não podia abrir para mim, mas que era um perigo eu estar em contato, que se eu tivesse mandado alguma foto minha, ele ia querer vender para os amigos. Ele começou a falar coisas que realmente começou a bater na minha cabeça e no meu coração, que por que eu estava aceitando isso, que eu devia ser uma mulher vazia,
carente, que eu tinha que ver os meus medos, que eu merecia coisa melhor, que eu era bonita, que eu era inteligente, que eu tinha uma vida estável, que eu não merecia isso, que eu não precisava de uma coisa à distância, que parecia ser tão bizarra, que porque eu não buscava uma vida a dois de verdade. Ele começou a falar coisas que começou a tocar meu coração, gente. O meu coração, que estava friozinho, fechado há tanto tempo, começou a se abrir para aquele homem de um jeito que eu não tive controle nenhum. E nisso ele já começou a me enfiar em ensinamento de Islã, pediu para procurar a mesquita que era mais perto da minha casa. E quando eu vi, eu estava trocando os vídeos da safadeza de Salam pela religiosidade de Omar. O problema do Omar é que ele sumia de fim de semana. Bom, comecei a frequentar, né, as coisas da mesquita e acreditem, em uma das minhas idas na rua, eu dei de cara com o Salam, que fingiu que não me conheceu, fingiu ser um homem puro. Eu vi assim ele de longe, né? Eu falei, eu vou perguntar para as irmãs quanto tempo que esse cara tá aqui, como é que é. E realmente ele tinha vindo recentemente, mas elas até falavam que ele estava procurando uma mulher séria para casar. Eu falei, não, não pode ser. Esse homem, depois eu peguei, gente, mandei tudo para elas que a gente fazia. Porque eu me arrependi, falei que eu não fazia mais, mas que ele ainda estava insistindo, que ele ainda queria, que fez o maior auê, o maior bafafá. Quem viu falando irmãs, assim, parece que eram muitas, né? Eram duas. Eu achei que ia vazar pra ele, mas não vazou não. Mas depois disso, ele começou a me perseguir. O mais estranho é que ele tinha os meus horários, ele tinha o meu endereço, ele apareceu na porta da minha casa, ele apareceu nos horários que eu sempre ia para o mercado, ele aparecia na rua da mesquita, nos horários que eu ia pra mesquita. Quando eu ia trabalhar, ou indo ou voltando, do nada, encontrava sem querer, eu comecei a perceber que ele estava ali perseguindo a minha rotina. E com uma ideia fixa de casamento. Ele me chamava para tomar um café, para comer alguma coisa e sempre falava que queria casar comigo. Isso foi ficando cada vez mais forte, insistindo, uma pressão. E eu conversando com o Omar, contando tudo pro Omar, o Omar me explicando que, por eu estar me convertendo ao Islã, ele achou que agora talvez eu fosse um bom partido, mas que era para eu ficar alerta, porque ele sabia que Salam queria, na verdade, acho que ter lá a cidadania ou ter o meu dinheiro, que coisa boa não era. Quando eu falei de verdade para Salam que eu não queria nada e que eu ainda estava conversando com o Omar, ele começou a postar coisa minha. Nas redes sociais, ele começou a me perseguir com vários números, com várias contas, tanto na rede social como ao vivo. E como ele já sabia meu endereço, o certo seria eu ter ido para a polícia. Mas eu também tinha um sentimento ali que eu não queria atrapalhar. Ele era imigrante, se eu fosse na polícia, talvez ele tivesse que voltar para o país dele. Eu achei que não era tão necessário. Eu tinha medo do que podia acontecer também. Então eu fui levando assim no banho-maria. Mas aquilo começou a me afetar. Para vocês terem noção, eu fui umas 2 vezes assim, acordei, falei, não, vou na polícia denunciar. Mas chegava lá, eu não tinha coragem. Nesse vucu-vucu todo, o Omar resolveu se declarar. Ele falou que o carinho que ele tinha por mim já era amor. Eu ri. E aí ele falou que ele ficou bravo, falou para eu não rir dos sentimentos dele, que na verdade ele estava muito mal porque ele não tinha condições de me manter no Brasil ou de mandar uma passagem para eu ir para a Síria. Ele não tinha como ser tão provedor como ele queria e como está escrito no Islã. Falou que queria casar comigo, que eu fosse sua noiva, ao vivo e a cores. E eu perguntei várias vezes, você tá falando sério da gente viver isso de verdade? E ele eu só não tenho condições financeiras. Eu comecei a acreditar no Omar. Só que eu tava bem na época que começou toda a situação da guerra. Então, não tinha como eu ir pra Síria, porque juro pra vocês, que se não fosse a guerra no outro dia eu tava lá.
Depois de tudo que ele me falou e confirmou que queria viver comigo de verdade? Aí, ó. E por isso eu fiquei acompanhando tudo dele lá na Síria. Assim, às vezes a gente tava na chamada de vídeo, eu ouvia barulho lá dos boom, sabe? Escutava, ele me mostrava as áreas que estavam sendo afetadas, o que tinha acontecido, o que tinha deixado de acontecer, quem da família dele que tinha sido afetado, como que ele estava, sem eletricidade, com eletricidade, se estava faltando água, se ele tinha comida. Porque uma das promessas que a gente fez enquanto estava acontecendo tudo isso é que se um dia isso acabasse, era porque Deus queria que a gente ficasse junto. E acabou. Então Deus estava dando um sinal ali pra gente que a gente tinha que viver o nosso amor. Isso não foi da noite pro dia. Até a Síria se tornar habitável e eu ir conhecer e casar com o Omar. O combinado era ir lá casar, depois a gente voltava juntos pro Brasil. Ele me explicou que primeiro a família dele tinha que confiar em mim, que eu ia cuidar dele aqui do Brasil no início, que ele não ia conseguir, né? Nada assim de primeira, ainda sendo imigrante. Então eu teria que dar esse primeiro passo. Eu entendia muito bem o lado da mãe e do pai. Uma mulher mais velha, levando o filho para um lugar onde eles nem sabiam se ia conseguir ter dinheiro ou não. Fazia muito sentido tudo que ele me pediu e por isso que eu fui até a Síria assim. Nesse dia que a gente já se encontrou, eu cheguei na casa de Omar e já estava tudo preparado para a gente comemorar numa festa o tal do casamento. A gente já chegou casando, assinando o papel, fazendo tudo. Tava tudo pronto para mim. Eu achei estranho, achei, mas eu fui no embalo? Fui. E até hoje eu me arrependo amargamente disso. Porque no meio da festa, ele me puxou para um quarto separado e disse que eu teria que confiar muito nele naquele momento, já que a gente já éramos casados e que na verdade ele deveria ter me falado isso antes, mas que ele sabia que por toda a confiança que eu tinha criado nele, por todo aquele tempo da guerra que a gente tinha passado juntos, isso não seria um grande problema, então ele resolveu falar depois da gente casar. Ele me contou que ele já era casado. E aí eu falei, Ele falou que primeiro ia me preparar para depois mostrar a primeira esposa dele, mas que eu tinha que entender que aquele casamento era um casamento de contrato, de fachada, que o único objetivo era cuidar da mulher que ficou sozinha após a família dela partir por causa dos ataques lá na Síria. E que ele tinha prometido, por ser um amigo muito importante, que ia cuidar dela sobre qualquer circunstância e ainda mais dos negócios, que ela não teria ninguém como homem para direcionar tudo isso. Eu muito confusa que tava, não entendia por que que uma mulher na Síria não poderia direcionar todos os negócios da família. Foi aí que ele me contou que ela só tinha 14 anos. Ele disse que teria que me apresentar a essa menina, mas que eu teria que estar preparada e por isso resolveu me contar tudo antes de colocar eu frente a frente com ela, porque o objetivo era que depois ele deixasse o irmão dele de tutor dessa menina, quando ele voltasse comigo para o Brasil, que a mulher da vida dele era eu, que ele não tinha tido nenhuma relação com essa menina, que era totalmente respeito, cuidado e proteção que ele prometeu na hora da morte para a família dela. Dito isso, me acalmando de que a gente ia voltar para o Brasil, todo o cuidado, toda a atenção que ele teve de me contar, apesar do choque, eu confiei. Achei que a gente ia ter uma vida lá de alguns meses na Síria e que ela não estaria com a gente. Ledo engano. Na festa ele me mostrou, me apresentou e ela falava monossilabicamente algumas palavras em inglês. Ela foi neutra.
sem reação nenhuma. Era uma menina, gente. E ali eu vi que realmente era mesmo essa coisa de contrato, porque era uma criança. Não tinha como estar acontecendo nada entre eles e nem que ele fosse querer levar isso pra frente. Chegando na casa que a gente ia ficar depois do casamento, a primeira questão é que, como teve o casamento surpresa, eu estava esperando uma lua de mel surpresa. A lua de mel não aconteceu. Ela foi com a gente para casa. Eu já estranhei. Lá tinha um quarto maravilhoso, totalmente preparado, com uma cama de casal toda decorada. Ele colocou a menina para dormir lá e me pediu para eu ter paciência e ficar na sala, que ele ia arrumar um lugar para eu dormir na sala. Porque uma coisa que ele tinha prometido para a família é que sempre o melhor seria dado para essa menina. E ele pedia paciência porque seria só os meses que a gente ia ficar lá até voltar para o Brasil. Ele ficava repetindo isso toda hora. Mas que ele precisava proteger a menina. Me mostrou que ia fazer um colchão do lado dela na cama, na parte de baixo, para ele dormir. Ele não iria dormir comigo. A gente não teve troca de beijo, de carinho, de contato nenhum, porque ele tinha que cuidar dessa menina à noite, de dia, quando que fosse. Começou a primeira briga porque eu falei pra ele que eu não ia aceitar que ele dormisse no mesmo quarto que essa menina, casado comigo, porque eu nem sabia que eu era a segunda esposa, nem estava pronta para essas funções, que isso tinha que ser uma coisa acordada. E aí ele resolveu ficar no corredor. Então ele dormia no corredor. Acordei com uma gritaria em árabe dessa menina com ele, querendo tacar fogo na casa. E eu escutei ela falando que ele era pecador, que ela não aceitava isso, que é alguma coisa não combinada. Ela falava algumas coisas em inglês para eu entender, que era acho que o pouco que ela sabia. E ali dava para entender que ela não estava aceitando o casamento comigo. Ali eu já vi que eu tinha entrado numa enrascada. Ele que completava o que ela estava falando, porque era em árabe e eu não entendia muito, ainda mais quando se falava rápido. E ele me explicou que ela estava com ciúmes, que ela não queria que tivesse uma segunda esposa, porque ela sabia que ele ia abandonar ela, e que ela tinha muito medo de ser uma mulher sozinha na Síria, mas que ele não amava ela, que não tinha acontecido nada, que ela poderia encontrar outro homem, porque tinha sido só um casamento sem a parte do civil, né? Ali eu já não sabia mais em quem que eu acreditava. Eu falei que era melhor eu ir voltar pro Brasil. Já não tava nem mais preocupada com o casamento com ele, porque eu não ia aceitar aquela situação de jeito nenhum. Queria pegar minhas malinhas e voltar. Só que eu não tinha percebido em tudo isso que quando eu cheguei na mesa tinha uma e era dele, carregada. Ele olhou assim instintivamente quando eu falei de voltar, ele olhou para a mesa. E parecia que ela estava ali para que eu entendesse que ele poderia usar na hora que ele quisesse. Eu engoli tão seco, porque nessa hora ele falou bem bravo que eu jamais voltaria, que eu só voltaria com ele. E que ele faria o que tivesse que fazer para que isso acontecesse. E olhou para a mesa. Ali eu comecei a ficar quietinha. Fiquei com medo. Eu não sabia a reação. E de repente ele virou assim pro lado da menina. Então ele falou assim bem claro, na frente dela, que qualquer coisa era só ela mandar mensagem para ele, que ele estava indo trabalhar. Deixou bem claro que eu que tinha que cuidar dela, da casa, de tudo, lavar roupa, limpar, tal, que eu teria que fazer tudo. E aí começaram os dias de escrava do lar, né? Porque essa menina não levantava a mão para fazer nada. Ela só levantava quando, quero comprar roupa, quero ganhar joia, quero passear. Do contrário, até exigir de lavar a parede foi exigido, e era tudo eu que fazia.
E teve em um momento desses meses que eu fiquei lá, que ela tava no período dela. Ele tinha acabado de exigir uns dias antes que queria a parede lá branquinha. E ela começou a juntar absorvente debaixo da cama. Juntar. Usado. Quando eu vi que eu fiz um escarcéu e mandei mensagem para ele, no outro dia ela piorou a situação passando esse absorvente na parede. Ela sujava lá do líquido vermelho na parede para eu limpar. Eu não sabia fazer a comida deles. Eu tentava e ela jogava fora, comia, fazia cuspia no chão, tipo que nojo. Ele também reclamava. Ele começou a exigir coisas para ela e para ele, de mim. E a casa caiu quando eu percebi que ele não estava dormindo no corredor. E nem num colchão do lado, no chão da cama dela. Ele estava dormindo com ela na cama. Eu fui para ir no banheiro em uma das vezes, de noite. E a porta do quarto estava entreaberta e os dois lá na cama. As funções de mucama só aumentavam. Essa menina inventou um dia, depois de brigar, de exigir, de não querer nada, fazer xixi no banheiro todo. Eu, burra, limpei e fui contar pra ele. E aí eu contava pra ele e ela falava que não, que eu tava louca, que ela não tinha feito nada. Porque eu tava tão desequilibrada com tudo que tava acontecendo que nem lembrar de gravar, de tirar foto, eu lembrei. Então eu comecei a passar por louca. E ele sabia que ela fazia. Mas ele sabia que mexer com o meu psicológico também ajudava eu a ficar ali dentro. Até que uma das noites eu acordei com esses dois brigando. E eu já tava pensando em um jeito de sair, de fugir dali. E a briga parecia que era porque ele queria fazer coisas com ela que ela não queria. Que era tanto para, não quero. E ela ia pra cima dele, tá? Não era uma pessoa super indefesa, não. Ela fazia o que ela queria. Ele virou pro meu lado, veio pra mim na sala. Ele teve a cara de pau que eu tava dormindo na sala. E veio pra mim meio que falando assim de safadeza, tipo assim, o que ele não conseguiu fazer lá com ela, as barbaridades que ele queria, dos desejos sórdidos, meio que pra fazer comigo. Gente, até esse dia, foram um tempão depois, tá, de casar. Até esse dia, nem um beijo ele tinha dado em mim. A gente não tinha. Era tipo assim, ela pros serviços relacionais e eu pros serviços braçais. Eu tava tão louca, perdida com tudo que tava acontecendo, que eu falei, num devaneio, eu falei não. Ele meio que voltou em si, eu não sei por quê, porque ele poderia ter me forçado ali com a ar que ele tinha, né? Ele voltou assim e ele falou, olha, eu acho que o nosso tempo aqui já foi. Eu te devo desculpas porque eu não te dei atenção. Tudo isso forjado, gente, totalmente. Ali eu já sabia que não era nada disso. Eu não te dei atenção, você é o amor da minha vida. Eu acabei me perdendo com essa menina que eu tinha só que proteger. Eu sou um pecador. Ajoelhou, pediu desculpa pra lá. Só faltava pedir pra Shiva, pra quem mais fosse. E pedir, rezar, por favor, por favor, por favor. Você me perdoa, você me perdoa? Eu, perdoo. Eu só queria um jeito tranquilo de sair daquele lugar. Eu perdoo. Então a gente vai pro Brasil. Eu falei, não, como assim a gente vai pro Brasil? Não, a gente vai, mas você não tem dinheiro. Não, mas você tem. Ele sabia, eu já tinha falado pra ele mais ou menos do que eu tinha. Ele pediu pra eu pagar a minha passagem e a dele pra gente voltar pro Brasil, que ele ia deixar a menina com o tutor, que era o irmão dele. E aí, quando eu fui titubear sobre isso, aí sim, ele mexeu na arma que ficava com ele e ele colocava na mesa quando ele tava por ali. Ele não deixava o tempo todo, porque ele sabia também que eu poderia pegar.
Aí ele deu uma alisada, deu uma limpada, veio continuar falando comigo limpando, pra eu não ter como negar. E aí eu falei, tudo bem, eu vou comprar. E ele deixou isso assim na minha responsabilidade de comprar as passagens para voltar pro Brasil. Ali pra mim tinha ficado muito claro que na verdade o que ele queria era ter a cidadania, ter os documentos do Brasil, mas que depois ele voltaria para essa novinha, né, que eu achei que estaria sofrendo nesse casamento e que na verdade era a que exigia todo luxo e que ele se desenvolvesse cada vez mais para as vontades dela. Demorou para eu entender que algumas meninas, uma hora ele falava 14, outra hora ele falava 15, 16, era por aí, enfim. Demorou para eu entender que as meninas nessa idade nos dias de hoje, não tô falando que todas, mas algumas já são bem mais crescidinhas, né? Bom, eu montei um plano maquiavélico na minha cabeça, né? Que era assim, tinha um aeroporto que estava fechado por causa de toda a situação, tinha que ir para outro lugar, eu precisava que ele me levasse até lá. Eu não comprei as passagens dele, eu comprei só a minha. Isso me dava um frio na barriga, porque caso ele perguntasse, eu não tinha como provar com data e tudo. Isso porque ele não me perguntava nada, ele parecia que confiava muito em tudo que eu fazia, porque eu nunca tinha confrontado ele. Então eu pensei, ele vai me levar, ele precisa, né? Eu preciso que ele me leve, que eu não sei nada aqui, até onde eu tenho que pegar o avião. E lá eu vou dar um perdido nele. Eu não sei como é que eu vou fazer, mas eu vou dar um perdido nele. E eu fiquei matutando isso dias e dias, com toda essa humilhação de ter que fazer as coisas pra menina, do jeito que ela queria, de limpar tudo e de ver eles se pegando, porque se pegavam. Eu matutei até achar uma saída simples, que era arriscada, mas que tinha muita chance de dar certo, porque ele era um cara distraído, um cara que achava mesmo que me dominava a ponto de não precisar me pressionar. Nisso, quando a gente já estava para voltar pro Brasil, ele deixou eu ter mais contato com as pessoas do Brasil. Então eu pedi que fosse feito por uma amiga minha, que já estava sabendo de toda a situação. Eu pedi para ela fazer como se fossem as passagens dele, falsas, caso eu precisasse. Porque o máximo que ia acontecer era eu entrar, ele não conseguir, e eu meter bronca. Meter bronca, não olhar para trás. Fui louca? Fui. Mas deu certo. Chegando lá, ele nem pediu as passagens, nada. Eu só falei que eu tava meio enjoada, precisava tomar um ar, eu já voltava. E eu não voltei. Vocês não têm noção de como que foi pra eu fazer esse embarque me tremendo, porque se esse cara me pegasse... Nessa hora os véus facilitaram muito. Eu disse que precisava tomar um ar, se tinha banheiro no aeroporto, onde que era. E nesse perdido eu mudei o lenço que eu tava, corri, porque assim, eu entrando no embarque com as passagens para ir, depois, se ele não conseguisse, com o que eu deixei arrumadinho lá na carteira dele para ele, era um problema todo dele. Então eu deixei para ficar bem perto, né? Rezei para não ser desmarcado o horário do voo e dei esse perdido nele lá no aeroporto. Ali, com polícia, com todo mundo, não tinha como ele não deixar eu embarcar. E foi isso que aconteceu. Quando eu fui pro embarque, eu não sei se ele se deu conta, se ele me viu indo, eu não olhei para trás. E também não tive mais nenhum contato com ele até chegar no Brasil. Não sei se ele se tocou e voltou, se ele silenciou. Eu não sei o que aconteceu. Ele não, assim, não tive ele atrás de mim depois que eu entrei. Quando eu cheguei no Brasil, eu recebi, sim, textão de ameaças, que eu jamais poderia ter feito isso, que ele ia conseguir vir, que tinha um amigo dele, né, o Salame. Foi um auê todo. E a única saída que eu vi em tudo isso foi mudar de estado.
Eu fiz boletim de ocorrência sobre tudo que aconteceu lá, denunciei e mudei de estado. E felizmente ele desapareceu. Eu consegui desfazer a questão do casamento, tudo por mim, tudo sem ele. Graças a Deus. Porque nós confiamos em uma pessoa que faça algo que a gente nunca tenha recebido de alguém, mas que a gente queira muito. Se eu nunca recebi flores e aquele é o primeiro homem que me dá flores, então ele está apaixonado por mim. Porque nós fazemos esse tipo de identificação. É lindo a gente sonhar, a gente ter vontade de ser amada, de receber as coisas do jeito que a gente quer, como a gente vê em outros casais, até em filmes. Isso é lindo. Isso é importante. A gente criar esse sonho, essa esperança é importante. Mas a gente precisa manter os pés no chão, de que nem tudo que é falado ou feito pra gente é sempre vindo do coração do outro. Por você ter o vazio de nunca ter vivido aquilo e de querer muito aquilo, você acaba aceitando aquilo e fechando o resto para todas as outras coisas que precisam ser avaliadas antes de você confiar em alguém. E o ser humano, ele é mutante. Ele tem um lado bom e um lado ruim. Não é porque ele fez uma coisa que você desejava muito na sua vida que todo o resto nele vai ser algo apropriado para você enfiar ele na sua vida de uma vez, sem pensar. Eu sei que principalmente nós mulheres temos uma falta muito grande de se sentir mimada, amada, acolhida. E isso tem que ser trabalhado desde a nossa infância, para a gente entender que nós mesmas podemos nos dar isso. Vai ser igual o outro fazendo isso por você? Eu tenho que ser sincera, não vai. Mas você não vai sofrer, se apagar, entrar num buraco por causa de uma vivência, de um momento na sua vida que o outro venha te dar. Omar e Salã estavam comunados para que Omar tivesse a sua cidadania no Brasil e depois trouxesse a novinha dele para cá? Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.